Olá, Deus abençoe você. Hoje, quarta-feira, dia 4 de junho. Que bom que você veio aqui ouvir a palavra de Deus. Eu fico tão feliz, viu? Ter a sua sintonia, a tua presença aqui. E eu fico admirado também como em feriado, sábado, domingo, o pessoal some, não quer vir ouvir a palavra. Não precisa rezar final de semana, né? Tira folga de Deus. Que isso, seja fiel. Venha no sábado, venha no feriado também. 5 minutinhos para ouvir a palavra de Deus faz toda a diferença na sua vida. Olha, eu quero lembrar que todos os dias às 6 da tarde, 18 horas, eu posto o terço, eu rezo o terço aqui no canal, o terço Santo Rosário, né? Santo Terço, vem rezar comigo. Eu estou fazendo nesse ano o projeto Leia a Bíblia Inteira comigo em um ano, começou dia 1º de dezembro, vai acabar 31 de dezembro, ou 1º de janeiro, vai acabar dia 31 de dezembro. Todos os dias ao meio-dia entra um vídeo aqui. Eu estou lendo a Bíblia inteira, repartindo nos 12 grandes períodos especiais da história da salvação. Estou lendo, explicando, o vídeo não é comprido, é 20 minutos no máximo. Mas você vai ler a Bíblia inteira comigo e entendê-la em um ano. Vem participar. Tem gente que fala, eu queria tanto entender a Bíblia, mas não tem quem explique. O Antigo Testamento é difícil. Você não tem desculpa, viu? A partir de agora, eu estou tirando um tempo que eu não tenho. Para ter uma vida corrida, mas estou tirando um tempo assim de não sei de onde para gravar esse projeto e para ter você aqui comigo, tá? Vamos lá, eu quero convidar você a escrever nos comentários também os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. Quero rezar por essas circunstâncias. E se inscreva no canal para receber, para participar de tudo aqui que nós temos aqui no canal. Muitas playlists bonitas para abençoar você. João, capítulo 17, versículo do 11b ao 19. Ouçamos juntos. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos aos céus e rezou dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste, e eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo essas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os preserve do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, Jesus, antes de morrer, que é o sermão oração sacerdotal, que a gente chama no estudo de João, né? Ele ergueu os olhos aos céus e rezou ao Pai, dizendo: guarda-os em teu nome. Eu vou embora, eu vou morrer, mas guarda-os. O nome que tu me deste, assim como estávamos, assim como nós somos um, Pai, eu e o Senhor, que eles sejam um. Guarda-os. Quando eu estive aqui, eu os guardei e nenhum deles se perdeu, a não ser Judas, o filho da perdição. Eu vou para ti, mas eu peço que o Senhor os guarde, ainda estando no mundo, para que eles tenham em ti, em mim, a alegria deles plenamente realizada. Guarda-os, Senhor, porque eles não são do mundo, eles estão no mundo, mas não são. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, porque não tem como a gente fugir desse mundo, né? Mas eu peço que o Senhor os guarde do maligno. Nós vamos viver nesse mundo. Quando eu prego que nós não podemos ser amigos desse mundo, não é para você ir para Marte ou para a Lua. Não, você vive aqui, você trabalha aqui, você lida com pessoas aqui, você tem que ter o pé no chão. Mas não seja do mundo, mesmo vivendo no mundo. Mas sabe o que me chamou a atenção? Jesus, quando ele pediu para que Deus os guardasse, guardasse a igreja, os discípulos, ele relacionou, e implicitamente aqui, o ato de Deus nos guardar e proteger com a unidade. Que eles sejam um, guarda-os para que eles sejam um. Então, ou seja, quando há divisão, nós não estamos debaixo desse pedido de Jesus de sermos guardados, porque nós só somos guardados do maligno quando nós vivemos a comunhão. Tem muita gente na história, por exemplo, a igreja viveu muitas divisões. É a divisão da igreja do Oriente com a igreja do Ocidente, no século XI, né, a questão do Filioque. Depois, a Martinho Lutero, que inventou, né, o protestantismo. E muitas dessas pessoas que fizeram essas divisões, eles achavam que estavam fazendo uma coisa boa. Mas Jesus está dizendo, quando você divide, você está saindo debaixo da bênção que ele pediu para que Deus guardasse a igreja, fazendo da igreja uma coisa só.
Então você não está trabalhando para Deus quando você divide. Direto ou indiretamente, ainda que tenha boa vontade, você está servindo do propósito do maligno, não de Deus, né? Tem muita gente que fala, não, tem que dividir, é o melhor. Deus não quer a divisão. Deus não quer a discórdia, nunca. Nunca Deus dá a autorização para você e eu vivemos na discórdia. Claro, existiram situações ao longo da história que o pecado de ambos os lados talvez foi tão grande que o desfecho foi aquele. Mas não é que Deus quis assim. A discórdia nunca é vontade de Deus. A divisão nunca é vontade de Deus. E tem gente, sobretudo talvez você, eu, nos sintamos os pretensos iluminados que achamos que estamos servindo a Deus causando discórdia e divisão. Nunca. Não é isso que Deus quer. Não é assim que Deus age. Guarda-os para que eles sejam um. Se nós saímos debaixo da divisão, nós estamos saindo debaixo da bênção dessa palavra. Nós estamos saindo debaixo do guardar de Deus e estamos construindo um caminho novo. Não é? Mas não é vontade de Deus. Deus nunca quis a discórdia. Deus não dá autorização para ninguém promover guerra e discórdia. Eu sou uma pessoa muito de Deus, então eu vou mandar todo mundo para o inferno. Opa, não é por aí. Claro, não é fácil, gente. Ao longo da história, a igreja passou por tantas coisas, quedas de impérios e revoluções, como a Revolução Francesa, que foi uma praga para o cristianismo, para a igreja. Uma praga. Matou milhares de padres, estupraram milhares de freiras, confiscaram as propriedades da igreja na França, criaram uma religião do Estado, que o prefeito contratava os padres, que nem padre era, nem vocação tinha. Pra você ter noção, chegou uma época que o bispo de Marseille, na França, ele não era cristão. Pra você ter noção, vai ser bispo. Mas era isso, porque a Revolução Francesa fez todas essas coisas. E tem gente que acha que isso é maravilhoso, é lindo. Né? A iluminação do mundo. Teve aspectos positivos? Talvez. Mas muitos aspectos negativos, sobretudo com relação à religião e à moral. Só você vê a Europa, um continente descristianizado, né? Começou ali. Mas a igreja suportou tudo isso. E claro, houveram divisões, aconteceram, mas não é o que Deus quer. Deus quer que nós sejamos um. E para sermos um, a gente tem que se santificar. Por quê? Para viver a comunhão, você tem que ser humilde. Você tem que tolerar pessoas difíceis, diferentes, chatas. Você tem que engolir o seu orgulho. Às vezes nós somos tão orgulhosos. Até sabemos fazer as coisas, até temos dons. Mas nos colocamos no lugar de Deus. Reproduzimos o mesmo pecado de Lúcifer, né? Que é o de achar, eu sou melhor, eu posso, eu aconteço. Não. Sejamos humildes, promovamos a comunhão, sejamos pessoas de união, não de divisão. Deus não quer reformadores, Deus quer santos. Os reformadores não resolveram o problema da igreja, os santos sim, naquele período específico. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu amo a igreja de Deus, a nossa frase de hoje. Eu amo a igreja de Deus, testemunho público de fé. Escreve aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, que você entendeu do Evangelho da Reflexão que Deus está pedindo a você hoje. Ótimo dia. Olá, Deus abençoe você. Hoje, terça-feira, dia 3 de junho, nós estamos celebrando a memória facultativa, né, o martírio de São Carlos Lwanga e seus companheiros ali africanos que deram a vida por Cristo, pelo Evangelho. Você sabe que todas as terças-feiras a gente tem um encontro mais que marcado de 8 às 9 da noite pela TV Canção Nova com o programa Pra Ser Feliz, tá? Também quero convidar você a acompanhar comigo todos os dias aqui o projeto Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano. Todo dia entra um vídeo ao meio-dia. Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração. Quero rezar por você pelas suas intenções. O Evangelho está em João, capítulo 17, do 1 ao 11a. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos aos céus e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é essa, que eles te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a ter uma obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste no meio do mundo. Eram teus, e tu os confiastes a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste. E eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo,
mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Eu sou glorificado neles. Já não estão no mundo, mas eles pertencem. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, né? No Evangelho de João, a cruz é vista como glória, né? Momento da glorificação. Glorifica o teu filho, a vida eterna é que todos conheçam a ti, manifesta a vida eterna através da minha ressurreição, né? Jesus rezando, falando com o Pai antes da sua morte. Eu te glorifiquei na terra, levei a bom termo a obra que me deste para fazer. Olha só, que no final da nossa vida a gente possa dizer também, né? Eu te glorifiquei na terra e levei a bom termo a obra que o Senhor me deu a fazer. Para fazer, né? Para realizar. O inimigo nos distrai com tantas tentações, com tantas promessas vãs, né? Para que no fundo a gente não faça a obra que Deus quer que nós façamos. Para que nós não completemos a nossa missão. Tantas distrações, ou seja fiel. Se Deus te deu a missão de ser pai e de ser mãe, seja fiel, complete a sua missão. Se Deus te deu a missão de ser um sacerdote, seja fiel, faça o seu melhor. Completemos a nossa missão, levemos a sério o que Deus nos confiou, sabe? Depois Jesus continua, eu manifestei o teu nome aos homens, que me deste do meio do mundo, tu os confiaste a mim, peço que o Senhor os guarde, né? Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, que permanecem no mundo. Jesus rezou por nós, né? Muito bonita essa oração sacerdotal, que ela nos faz entender que Jesus rezou por nós. E a primeira leitura de hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a 27, diz o seguinte: São Paulo, no final da sua vida, ele sabia que o martírio lhe esperava. Ele fez uma oração tão bonita aqui, uma partilha com os irmãos ali, né? Da igreja de Éfeso, né? Em Mileto, que foi muito forte. E de Mileto ele mandou um recado para os irmãos, convocando os irmãos, né? Da igreja. E quando chegaram a Éfeso, olha o que São Paulo disse. Vós bem sabeis do modo que me comportei em relação a vós. Durante todo o tempo, servi ao Senhor com humildade, com lágrimas no meio das provações. Nunca deixei de anunciar aquilo que era de proveito para vós. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus. Agora eu, prisioneiro, vou para Jerusalém sem saber o que me acontecerá, mas o Espírito Santo me adverte, dizendo que aguardam-me cadeias e tribulações. São Paulo está chegando no final da sua vida, mas com essa sensação de dever cumprido, né? Gente, todo mundo vai ficar velho, seja bom ou seja ruim. Todo mundo vai morrer, tenha vivido bem ou tenha vivido mal. Mas olha, eu como padre já tive a oportunidade de várias vezes ir a UTIs, né? Dar os últimos sacramentos ali, para quem estava perto de morrer. Uma vez eu fui na UTI, dei a unção dos enfermos para uma pessoa que iria morrer, e morreu em questão de horas. Ela sabia. O câncer já tinha dominado. Foi tão triste ouvir daquela pessoa: padre, eu não fui um bom pai, eu não fui um bom esposo. Eu passei a vida inteira distraído, era com dinheiro, era com mulheres no prostíbulo. Hoje meus filhos não querem nem vir me ver. Eu gastei a minha vida, não dá mais para voltar, fiz tudo errado, não cumpri a minha missão bem. Era um homem que tinha até dinheiro, mas uma decepção, uma agonia, morreu na tristeza. E eu fui lá, confortei, mas eu não pude mudar o fato das escolhas que ele fez na vida com a minha presença lá, não confortei dentro do meu possível, né, como padre. Então, a vida vai passar. E como que nós vamos nos apresentar diante de Deus no último dia? Olha, as escolhas que você e eu fazemos hoje, elas vão ter um impacto eterno na vida eterna e no nosso futuro. Quando você escolhe hoje não brincar com seu filho, não ser um bom pai, não ser um bom esposo, você está plantando o que você vai colher lá quando você estiver velhinho e também o que você vai colher na vida eterna. Então fazer o certo é sempre um bom negócio. Às vezes por causa de um prazer momentâneo. O cara larga a esposa que ficou do seu lado, cozinhando para você, que engordou para ter seus filhos, que lavou suas cuecas. Você vai largar por causa de uma menina 20 anos mais nova para viver aí 10, 20 anos de prazer, depois morrer no pecado e ir para o inferno, né? Acorda, faz o que é certo. Que você e eu cheguemos ao final da vida com essa cabeça erguida como São Paulo. Eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor, São Paulo disse. Que eu não ludibriei ninguém. Olha só no finalzinho aqui da leitura. Eu dou o testemunho diante de vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois eu não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Olha só. São Paulo está com a consciência tranquila, sofrendo, com medo, mas sabendo, eu fiz o que eu tinha que fazer. Nada compra isso. Não tem dinheiro no mundo que compra
essa consciência do dever cumprido, do que eu fiz, o que eu tinha que fazer, que se Deus me chamar eu vou em paz, sabe? Façamos o nosso melhor, assuma a sua missão. Talvez você tenha sido um pai negligente, uma mãe mais ou menos, está levando seu casamento com a barriga. Sendo um padre que só se preocupa com ter, com status e não está cuidando das suas ovelhas, façamos o nosso melhor. Cumpramos a missão que o Senhor nos deu. Desça sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita que agora eu amo a verdade. Eu amo a verdade. É a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Tá bom? E também, escreva aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, segunda-feira, dia 2 de junho, uma abençoada semana para você, eu desejo. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração nessa reflexão da palavra e que essa semana vai ser uma semana de muitas graças também da parte de Deus, tá? Nada de perturbar o coração, nada de desanimar, nada de ficar olhando só para os problemas que estão aí ao seu redor. Olhe para Deus, tá? Deus é bom e fiel, Ele cuida de você. Nada escapa ao amor generoso e bondoso de Deus. A sua vida está nas mãos dele, tá? Quero convidar você a escrever aí nos comentários os seus pedidos de oração, as situações, as pessoas, os nomes. Escreva que o padre vai rezar. Também quero convidar você a compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Envia aí nos grupos de WhatsApp. Convida mais pessoas para ouvirem a palavra de Deus nesse dia. Se você está no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, compartilha também essa palavra, tá? Para que mais pessoas venham rezar conosco. O Evangelho está em João, capítulo 16, versículo do 29 ao 33. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conhece tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que já vem a hora e já chegou, e que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais a paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. Você tem tribulações, eu tenho, talvez nessa semana, nessa segunda-feira, tribulações te esperam, me esperam, você já esteja lidando com elas. Mas tenha fé. Jesus venceu o mundo, filho, filha, e com ele você vencerá também. Você é um vencedor em Cristo, uma vencedora. Mas o interessante é que os discípulos começaram a dizer ali para Jesus, no início do Evangelho, como se estivessem falando uma coisa muito assim, fora da caixinha, né? Fora do usual. Agora nós descobrimos, o Senhor fala claramente, o Senhor não usa mais figuras, sabemos que o Senhor não precisa que ninguém te interrogue, por isso cremos que o Senhor veio da parte de Deus. Eles falaram isso, filho, filha, como se estivessem fazendo algo muito importante, né? Aí Jesus olhou e falou assim: meu Deus, meu eu. Eu estou com vocês há 3 anos pregando, vocês estão vendo eu ressuscitar morto. Vocês estão vendo eu libertar pessoas do demônio. Vocês estão vendo eu curar enfermos. Vocês estão vendo pessoas transformadas pela minha palavra. Vocês creem agora? Credes agora? Agora que vocês estão acreditando? O tempo que eu estou falando, fazendo, né? Vede, vem a hora e já chegou que vocês vão ser dispersados, vão me deixar só. Eu vou ser crucificado, preso, morto. Depois vou ressuscitar. Mas o que Jesus está criticando aqui é um pecado, né? Que é essa lentidão do coração, né? Você sabe que Jesus ressuscitado, quando ele apareceu aos discípulos de Emaús, e ele foi explicando as escrituras, tal, dizendo que o Messias tinha que sofrer, era o servo sofredor profetizado em Isaías, tinha que passar pela cruz para ressuscitar, etc., cumprir as profecias. Mas antes de Jesus começar a explicar tudo isso, ele disse assim: como sois lentos para crer e sem inteligência, né? Sem inteligência espiritual. Essa lentidão para crer é um pecado, né? Pecado da apistia, né? Esclerocardia, né? A dureza de coração, a lentidão de coração do grego, né? A gente tem uma lentidão, às vezes, para crer nas coisas de Deus. Isso atrapalha muito o nosso progresso espiritual,
Isso impede muito de Deus fazer obras maiores que Ele queria e podia já estar fazendo na nossa vida. Olha, na sua, na minha, na nossa vida. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver que nós já passamos por dificuldades, problemas, sim ou não? Dificuldades. Achamos que íamos morrer em algumas situações. Às vezes é um problema financeiro, é a perda de alguém, é uma depressão, é uma ansiedade. Nós passamos por situações difíceis. Sobretudo quem é mais velho, não tem como. Eu tenho 42 anos. Não tem como, eu já vivi muita coisa, já aprendi muita coisa. E em todas as situações difíceis que eu vivi, Deus esteve comigo, me deu a graça de superar e eu saí mais forte, sabe? Então, eu não posso me esquecer de tudo isso que Deus já fez quando vier um outro problema. Agir como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse aprendido nada de Deus, da vida, das situações. Eu não posso ser lento para crer. Olha, o problema que você passa hoje, talvez, o medo do seu coração, Deus já te mostrou que Ele está com você. E Deus não quer que você seja que eu seja como Tomé, ter que ver para crer. Não, Ele já te mostrou em outras circunstâncias que Ele é forte o bastante para te guardar. Que mesmo quando aconteceu algo que você não queria, Ele tirou um bem maior de tudo aquilo e aquilo não impediu a obra dele de acontecer na sua vida. Então eu digo para você, não seja lento para crer. Não seja lento para crer em tudo que o Senhor já te revelou. Não seja lento, lenta. Sabe? Entregue a sua vida a Deus. Confie que Deus está cuidando de você, do seu futuro, da sua família. O que é importante para você é importante para Ele. Ele já vem falando com você, tá? Ele já vem revelando coisas para você. Ele já vem te mostrando o quanto que Ele te ama. Não está tudo perdido. Não escuta a voz da perturbação, da inquietação. Escute a voz de Deus dizendo, você é meu filho, filha amado, amada. Eu cuido de você, da sua família. Eu sei da conta que você tem. Eu sei do problema que você tem. E Deus, Ele vai lidar com os nossos problemas, com essas coisas que para nós hoje parece que nós vamos morrer com esse problema. Deus resolve isso de uma maneira, às vezes, que a gente nem percebe. Aí depois de passa um ano, você fala, nossa, eu estava com aquele temor, com aquele problema, nem esqueci. Deus já me livrou e vieram outros problemas. A gente tem que confiar mais em Deus, sabe? Acreditar no que Ele está revelando. Acreditar na pessoa de Jesus, na doutrina da igreja, na vida eterna. Quantos cristãos não acreditam na vida eterna? Morre alguém, é um desespero. Chega perto da morte, fica desesperado. Paulo falou, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu tenho certeza que quando eu morrer eu estarei com Deus. Eu creio na vida eterna, eu creio na ressurreição. Se você está com uma doença terminal, não está tudo acabado. Tem a eternidade, tem a vida eterna. Para de ser mundano. Se você acha que está chegando a hora do seu fim, enfrente com fé, não seja lento para crer. Deus já te revelou que você estará com Ele. Tenha fé, confia. Não seja lento, lenta para crer. Não sejamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero crer de todo o coração. Eu quero crer de todo o coração. É a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E por favor, escreva nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que Deus está falando ao teu coração. Ótima semana para você. E lembrando que todos os dias ao meio-dia, entra aqui no meu canal, o vídeo do projeto Leia a Bíblia Inteira Comigo em um ano, desde 1º de janeiro a 31 de dezembro. Começa lá de 1º de janeiro, vem conhecer a Bíblia. É um padre tirando 20 minutos por dia para explicar a Bíblia para você. Depois você não reclama que você não conhece a Bíblia. Eu estou fazendo. Vem participar. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, domingo, dia 1º de junho, festa da Ascensão do Senhor. Que bom contar com você aqui, amado filho, amada filha. Escreva aqui já nos comentários seus pedidos de oração. Quero rezar por você, pelas suas intenções. E também convido você a ser missionário comigo, a evangelizar comigo. Compartilha o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, envia para mais pessoas, você aqui no Facebook, no Instagram, no TikTok. Manda para mais pessoas, compartilha esse conteúdo para que a palavra de Deus chegue mais longe. E se você tiver um tempinho aqui depois da homilia, escolhe uma plataforma, uma playlist do meu canal para maratonar, tá? Para deixar aí tocando enquanto você faz as suas coisas. É muito importante aprender mais sobre Deus. Tem a playlist dos vídeos aleatórios que está muito legal, temas diversos aí para abençoar você. Vamos lá então, a primeira leitura de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 1 ao 11. Depois
Salmo 46, por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Depois ainda a segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17 ao 23, né? Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual é a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória. Muito bonita essa leitura. E por fim, não é, o evangelho que está em Lucas capítulo 24, do 46 ao 53, lembrando que hoje nós celebramos a ascensão do Senhor. Leiamos juntos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia, e ali ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado filho, amada filha, celebramos essa festa, da Ascensão, solenidade linda, que celebra a ascensão, Jesus que subiu ao céu. É diferente da Assunção, Maria foi levada ao céu por Deus. Jesus subiu ao céu como Deus, Depois de cumprir a sua missão, nos salvar. Claro, ele permanece na palavra, ele permanece na Eucaristia, mas na sua existência em si, corpo ressuscitado, ele sobe ao céu na ascensão e vai ficar lá à direita do Pai para interceder por nós. E poucos dias depois aqui desse fato, 10 dias depois desse fato, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e Nossa Senhora no cenáculo em Jerusalém. Então é uma festa muito bonita. E Jesus diz no versículo 48 do Evangelho: vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que o meu Pai prometeu, o Espírito Santo. Jesus veio, cumpriu a sua missão, subiu ao céu, encerrou um ciclo e depois envia o Espírito Santo sobre os apóstolos para que eles comecem a sua missão de testemunhá-lo. Você sabe que uma das principais missões nossas como discípulos de Cristo é testemunhar Jesus. Todo batizado é feito testemunha. Testemunha desses eventos da vida, da paixão, da morte, da ressurreição, da ascensão do Senhor, E é o Espírito Santo que nos inspira, que nos conduz no nosso testemunho de Jesus. Mas ninguém está esquivado de ter que testemunhar Jesus, sabe? Eu e você não estamos esquivados ou temos liberação para não testemunhar Jesus. Todos precisamos testemunhar. E a palavra testemunho vem do grego martiria ou martirion, que é a mesma palavra que dá origem a mártir, O testemunho é um mártir também. Porque testemunhar Jesus num mundo que valoriza totalmente o contrário do que Jesus ensinou, do que Jesus é ser mártir. A gente vai ser mártir porque as pessoas não vão nos entender, vão fazer chacota de nós, vão tirar sarro de nós, por sermos discípulos de Jesus, vão nos desprezar. É interessante, às vezes eu vejo como as pessoas lidam com um consagrado, Olha, com todo respeito, mas quando você vai conversar com um padre, os padres estudam tanto igual um médico ou mais, em outra área, Eu conheço padres que falam 6 línguas, que estudaram fora do Brasil, mas parece que as pessoas olham assim: padre, você é um padre, Agora, se é um médico, nossa, ele é um médico, nossa, ele é um advogado. Mas quer dizer, só porque ele é de Cristo, ele é menos que os outros? Estudou tanto, às vezes é mais inteligente que o outro, tem mais cultura, conhecimento que o outro. Mas só pelo fato de ser um padre, ser uma freira, não sabe nada, não é de bom bastante. Por quê? Porque esse mundo despreza o que é de Cristo, infelizmente. Muitas pessoas, os valores desse mundo, desprezam os consagrados, desprezam aqueles que escolheram viver não só para ter dinheiro, mas para testemunhar a verdade, a salvação em Jesus, Na vida da gente, nós sempre vamos testemunhar algo. Ou a gente testemunha Deus, ou a gente testemunha a gente mesmo, ou a gente testemunha outras coisas, outras pessoas. Esses dias eu estava vendo um vídeo que viralizou na internet,
um produtor de bolsas chinês, comparando a bolsa que ele faz com uma bolsa muito cara. Eu não lembro se é da Louis Vuitton, uma marca muito assim que pagava-se $35.000 por uma bolsa. Aí ele provou no vídeo que ele fazia aquela mesma bolsa com custo de $1.800 e ele venderia por $5.000. Só que ele provou que os produtos que aquela marca famosa usava, matéria-prima para fazer a bolsa, é os mesmos que ele usava, porque os produtos vinham da China e outro da Itália, mas ele provou que era o mesmo fornecedor, ele tinha o acesso, e provou que ele fazia mesmo por $5.000, sendo que a outra marca vendia por 35 mil. E era a mesma bolsa. Só que as pessoas, sobretudo quem tinha mais dinheiro, quem era mais snob, quiseram continuar comprando a outra. Por quê? Porque eles não querem o produto bom, eles querem a marca, né? Eles querem se sentir superiores que os outros, podendo pagar aquela marca. E pagando uma fortuna para testemunhar aquela marca, né? Porque o que você veste, você está testemunhando. Paga-se $35.000 para testemunhar aquela marca, para ilusoriamente achar, eu sou melhor que você porque eu posso usar aquela marca, né? A gente testemunha uma marca, a gente testemunha uma ideologia, uma ideia com o jeito que a gente vive, que a gente se veste. Por isso que o cristão tem que tomar cuidado. Eu sou cristão, mas eu estou cheio de roupas, de tatuagens que representam o contrário do que eu creio. Olha, a gente testemunha algo. Eu, com o meu jeito de me vestir, de falar, de agir, eu estou testemunhando algo. A quem você testemunha? O que você testemunha? A que ideias a sua vida testemunha? Nós somos convidados a testemunhar Jesus. Nós somos convidados a agir no poder do Espírito Santo, testemunhando Deus. Porque, gente, o testemunho é muito importante. Por isso que eu sempre dou um testemunho da minha vida, de onde Jesus me tirou. Mas é importante você testemunhar. Você já percebeu? É muito comum isso entre as meninas adolescentes, né? Às vezes tem um rapaz lá que é meio afim de uma menina, né? O adolescente. Ela nem liga pra ele, não acha ele bonito. Aí chega uma amiga dela e fala, nossa, aquele rapaz é interessante. Aí chega aquela outra amiga e fala, nossa, aquele rapaz tem um cheiro gostoso, um perfume bom. Logo, aquela menina que nem afim do rapaz era começa a ficar apaixonada por ele, por causa do testemunho de outras pessoas. Estou dando esse exemplo, podia dar outros, né? Porque o testemunho das pessoas vale para muitos de nós. Olha, você não gostava daquela banda, aí uma pessoa vem e tá ouvindo, outra pessoa vem e manda para você aquele clipe, outra pessoa vem, nossa, que música maravilhosa. Mesmo você ainda não gostando, não sendo tão simpático àquele estilo, ao timbre da voz do cantor, você começa a apreciar e gostar. Porque o testemunho é importante. Então a gente precisa testemunhar Jesus. Testemunhar que viver com Deus é bom, que seguir Jesus é maravilhoso, que Ele muda as nossas vidas. Isso é muito importante, tá bom? E desça sobre você e teu dia a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Digita aqui agora, eu testemunho Jesus, o Jesus que subiu ao céu, né? Eu testemunho Jesus. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Por favor, escreva aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, que Deus está falando ao teu coração nessa reflexão, nessa palavra de hoje. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, sábado, 31 de maio, festa da visitação de Nossa Senhora. Estou muito feliz de ter você aqui. Hoje é sábado, se você quiser e puder, escolha uma playlist do meu canal, né? E para você maratonar aí depois da reflexão aqui do Evangelho, se está limpando a casa, se está viajando, se está nadando, se está malhando. Tem a playlist dos clipes, das músicas. Ouve as músicas, deixa aqui o seu feedback do que você achou, compartilha com mais pessoas, tá bom? Escreve aqui nos comentários também os seus pedidos de oração. O Evangelho está em Lucas, capítulo 1, do 39 ao 56. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, e santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes.
encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Maria ficou com Isabel por 3 meses. Depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado filho, amada filha, veja bem, nós celebramos hoje a visitação de Nossa Senhora, o cântico do Magnificat. Isso aqui representava, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, né, que está em Isaías, Sofonias 3, do 14 ao 18, isso representava a visita de Deus ao seu povo, né, para salvá-lo através do Messias encarnado no ventre de Maria. Tanto que quando Isabel ouviu a saudação cheia do Espírito Santo de Nossa Senhora, grávida do Salvador da humanidade, o coração dela se encheu de alegria, né? E disse, como que eu posso ter a honra da mãe do meu Senhor me vir visitar, né? Você sabia que muitas vezes Maria visita eu e você, visita a nossa casa, a nossa família como uma mãe boa que nos ama, que cuida de nós. E a gente também tem que se sentir honrado. Como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar, né? Talvez Nossa Senhora visite você hoje. Você sabe, tem muita coisa ruim que não aconteceu na sua vida, muitas quedas das quais você foi preservado, preservada, porque Nossa Senhora esteve com você te segurando no colo, cobrindo você com o manto poderoso dela, esmagando a cabeça da serpente da tentação na sua vida. Talvez aconteceram algumas quedas, alguns erros, mas olha, se não fosse a presença e a intercessão de Nossa Senhora na sua vida, a queda seria permanente, constante, você não teria se levantado. Até você, irmão protestante de outra religião, você não vê, mas Nossa Senhora tem cuidado de você. Como mãe, Jesus disse, João capítulo 20, mulher, eis aí o teu filho, dizendo para João, filho, eis aí a tua mãe. João representava eu e você, toda a igreja. Ele nos deu como mãe, crucificado ali. Então, muita coisa ruim não aconteceu na sua vida por causa da presença de Nossa Senhora. E quando você morrer, você vai saber disso. Então reconheça a presença de Nossa Senhora. Nós católicos não a adoramos, mas está escrito aqui em Lucas 1. Inspirada pelo Espírito Santo, ela disse, o Espírito Santo diz através dela, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Está na Bíblia. Se a Bíblia diz que todas as gerações vão chamar Nossa Senhora bem-aventurada porque ela recebeu de Deus um poder de intercessão, quem sou eu e você para dizer que ela não é bem-aventurada? Quem sou eu e você para dizer que a Bíblia está errada? Para desdizer o que o Espírito Santo disse na Sagrada Escritura que a gente ouviu hoje. Não dá. Ela é tua mãe, ela cuida de você e ela está te visitando hoje. Consagra a Nossa Senhora as suas dificuldades, consagra a Nossa Senhora os seus problemas. Ela quer esmagar a cabeça da serpente na sua vida. Está lá em Gênesis 3,15. Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. A serpente feriria o calcanhar da mulher da igreja, com a tentação, com a queda dos líderes, com a perseguição. Mas a serpente feriria o calcanhar da mulher da igreja, mas a mulher tem a autoridade divina para esmagar a cabeça da serpente. Então Nossa Senhora, ela passa à frente e esmaga a cabeça da serpente na minha, na sua, na nossa vida. Saibamos contar com a sua intercessão. E esse cântico lindo do Magnificat, né, é uma junção de textos do Antigo Testamento. É uma junção de muita coisa boa, né? Do cântico de Ana ali, né? Mãe de Samuel, quando descobriu sua gravidez. E a gente tem que rezar muito esse Magnífica, né? Minha alma engrandece o Senhor, porque Ele olhou para a pequenez do seu servo, da sua serva. Sabe, muitas vezes Deus olha para mim, para a sua, para a nossa pequenez e nos levanta da nossa queda, do nosso limite, do nosso problema, da acusação que a gente sofre, da injustiça. Saibamos reconhecer isso e sejamos gratos ao Senhor. Que por intercessão de Nossa Senhora desça sobre você o teu final de semana, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu amo Nossa Senhora, eu amo Nossa Senhora. Essa frase de hoje, testemunho público de fé. E por favor, escreva aqui nos comentários, nem que seja 1, 2 linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você. Deus abençoe. Bom final de semana. Deus abençoe você. Hoje, sexta-feira, dia 30 de maio. Estou feliz de ter você aqui, filho, filha. Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, sabe, as suas necessidades, o nome das pessoas, as realidades todas. Quero rezar por você, quero rezar por tudo isso, tá bom?
E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. Deixa já seu joinha, like, curtida nesse vídeo também. Olha só, nós vamos ler o evangelho de hoje, que está aqui em João, capítulo 16, do 20 ao 23a. E depois também refletiremos um pouquinho sobre a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo do 9 ao 18. O Salmo é o 46, que diz: o Senhor é o grande rei de toda a terra. Olha, o livro dos Atos dos Apóstolos é um livro lucano, né, escrito por Lucas. É conhecido também como o Evangelho do Espírito Santo. É muito importante, muito interessante. Importante que você também o conheça, por isso que o padre está começando a refletir também, a partir dessa semana passada para cá, né, sobre a primeira leitura, sobre outras leituras da liturgia de cada dia. João, capítulo 16, versículo do 20 ao 23a. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um ser humano ter vindo ao mundo. Também vós, agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus estava explicando, né? Olha, vocês vão chorar, porque eu vou morrer, vou ser condenado, assassinado, mas o mundo vai se alegrar. Mas a vossa tristeza vai se tornar alegria, vai se transformar em alegria com a minha ressurreição, com a vinda do Espírito Santo. Dele dá o exemplo. A mulher, quando tem que dar à luz, ela fica angustiada, com muita dor, mas depois que a criança nasceu, a alegria de ter trazido um ser humano ao mundo, ela nem se lembra dessas dores, né? Também vós agora senti tristeza, mas o vosso coração vai se alegrar, e ninguém vai tirar a vossa alegria depois, e depois vocês não vão me perguntar mais nada, vocês vão entender tudo. Gente, isso é a dinâmica da vida cristã. Quando vem uma cruz, quando vem uma perseguição, quando vem uma injustiça, quando vem a perda de alguém, quando você está enfrentando uma depressão, uma ansiedade, um medo, né? Seu coração se angustia, seu coração se enche de temor, né? Mas, quando você se abre, quando você recebe a graça de Deus, quando você vê Deus te justificando, quando você vê os frutos da sua cruz, o seu sofrimento sendo produzidos, aparecendo, quando você vê novas oportunidades aparecendo, quando você vê Deus te ressuscitando, a ressurreição acontecendo na sua vida, isso te enche de alegria e você muitas vezes nem lembra do que aconteceu anteriormente. E é importante perceber que a vida da gente, filho, filha, ela passa também por esse ciclo litúrgico, deixe-me colocar dessa forma, né? De vida, paixão, morte, ressurreição. Muitas vezes a gente está vivendo uma vida regular, como a de Jesus, em Cafarnaum. O seu ministério durante os 3 anos regular. Às vezes a gente está vivendo uma paixão, uma condenação. Pessoas nos perseguindo, coisas dando errado. Às vezes a gente vive uma morte, uma cruz mesmo, uma coisa que rouba a nossa alegria. E às vezes a gente vive períodos de ressurreição. Deus nos justificando, nos exaltando, nos levantando. Tudo isso faz parte do cristão. O servo não está acima do seu Senhor. Se Jesus passou por isso, nós também enfrentaremos, mas precisamos permanecer com os nossos olhos fixos em Jesus, sem perder a nossa paz, confiando que Ele conduz tudo. Primeira leitura de Atos dos Apóstolos 18, diz que São Paulo, ele estava ali em Corinto e ele estava meio desanimado, porque a cidade era uma cidade portuária, né, gente? Muita prostituição, cidade de porto, geralmente é muita prostituição, muita bebedeira, muito dinheiro, difícil, né? E ele estava desanimado ali, porque o povo era muito duro, ele não via conversão de ninguém. Mas Deus apareceu a ele em sonho, né? Olha aqui. Disse: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para te fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Depois diz aqui que Paulo ficou 1 ano e meio com eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Olha, às vezes você está naquela empresa e fala: só tem pagão aqui. Povo de outras religiões, povos que ficam tirando sarro do cristianismo, fazendo piada de padre. Mas ali, naquela casca de pessoas fechadas,
Às vezes a casca, a pessoa está fechada a Deus. Mas ali tem um povo numeroso que pertence a Deus. Então você tem que continuar dando testemunho nessa empresa. Você tem que continuar dando testemunho nessa família difícil. Você tem que continuar falando de Deus para o seu marido, mostrando para ele que a oração é importante, porque você vê a casca, mas Deus vê o coração. E às vezes aquela pessoa que você menos espera, o Espírito Santo já está falando com ela e fazendo uma obra nela. Eu lembro uma vez, gente, pessoas que vêm às vezes para os atendimentos, um dia veio uma mulher toda doidona assim, sabe, cheia de tatuagem, morando, vivendo um relacionamento errado, contrário à natureza, com uma outra pessoa, né, outra mulher, e, sabe, toda perdida, e um padre a atendeu, né, e atendeu com muito carinho. Pouco tempo depois, aquela pessoa largou tudo e se tornou uma consagrada. Atrás daquela casca de uma pessoa totalmente fechada, Deus revoltada, tinha já um coração que já estava sendo trabalhado pelo Espírito Santo, mesmo ainda no pecado, para se tornar toda de Deus. Então a gente não pode julgar. Deus disse a São Paulo, continua aqui nessa cidade, você está vendo a casca, mas eu tenho um exército que eu vou levantar aqui no meio desses supostos pecadores, né? Quando eu fui no meu primeiro retiro, eu fui com a camiseta de uma banda de rock cheia de caveira, eu fui meio chapado. As pessoas acharam que eu ia destruir o primeiro retiro que eu fiz na juventude, né? Antes eu tinha sido viciado em droga há muitos anos. E até falaram para a pessoa que me levou, esse rapaz, esse jovem vai acabar com o nosso retiro. Eu fui o único daquele retiro que se tornou padre e produziu fruto. Por trás daquela casca do drogado, do revoltado, tinha já um homem de Deus, que Deus já estava trabalhando. Então isso mostra para nós que a gente tem que semear. Semear em terrenos que parecem pedregosos às vezes. Porque se Deus está pedindo, claro, né? Se Deus pediu para você, continua falando, como ele falou para Paulo. Continua, porque Deus está fazendo uma obra que você ainda não foi capaz de ver, mas que vai acontecer. E por trás daquele revoltado, daquele coração fechado, talvez tenha uma pessoa ali, né? Que já está aberta a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dê sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero evangelizar a nossa frase de hoje, testemunho público de fé, tá bom? Deus abençoe, escreva aqui nos comentários também, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão. Espero você aqui amanhã e domingo, não some. Deus abençoe.
Olá, Deus abençoe você. Hoje, quinta-feira, 29 de maio. Que bom receber a sua presença, a sua sintonia aqui. Escreva nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. O Padre quer rezar por tudo isso. Também, compartilhe o link desse vídeo com mais pessoas, manda para os grupos de WhatsApp, compartilhe aqui no TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, que mais pessoas recebam essa palavra. E vem fazer parte da nossa família, se inscreva no canal para você receber tudo que o Padre posta aqui. Tem muita coisa boa para você. O Evangelho hoje está em João capítulo 16, do 16 ao 20. E eu vou trazer alguns elementos também da primeira leitura, que está em Atos capítulo 18, do 1 ao 8. Ouçamos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: por pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez por pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa isso que ele está nos dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo? Eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então lhes disse: estais discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É um discurso de despedida, né, gente? Então Jesus disse, olha, pouco tempo vocês vão me ver, depois pouco tempo vocês não vão me ver, depois vocês vão me ver de novo. Jesus estava falando, eu vou morrer, vou sumir, vocês não vão me ver, mas depois de 3 dias eu vou aparecer ressuscitado. E vocês vão me ver, mas depois eu vou subir ao céu e não estarei mais aqui. Claro que aquilo parecia muito enigmático para os discípulos, mas Jesus ele era tão delicado, assim, caridoso com os discípulos, porque ele já estava preparando os discípulos para o que os discípulos iriam viver. Porque, gente, não foi fácil o que os discípulos viveram. O mestre poderoso que ressuscitava mortos, que curava doentes, de repente assassinado, sabe? Se fazendo impotente diante daquela circunstância, né? Então, para eles foi muito difícil. Todavia, Jesus disse, olha, eu vou vir, depois eu vou mandar o Espírito Santo, etc. Claro que, mesmo isso não diminuiu, não extinguiu a dor da separação, da crucifixão, mas tornou mais suportável, com mais sentido, né? Jesus, muitas vezes, o Espírito Santo, muitas vezes, vai nos preparando para coisas que a gente tem que viver, vai nos mostrando, para que quando aconteça a gente já tenha uma noção, né? Isso é um carinho de Deus, é uma caridade do Senhor, né? E nós vimos na primeira leitura como a providência de Deus conduz todas as coisas, né? Paulo deixou Atenas e foi a Corinto, né? E lá ele encontrou um judeu chamado Áquila, que era casado com a Priscila, que na perseguição do imperador Cláudio, eles fugiram de Roma e foram parar em Corinto, né? Cláudio ordenou que os judeus fossem expulsos ali de Roma. Então, Paulo, ele não queria ser pesado para ninguém. Então, além de viajar, ele trabalhava como construtor de tendas. E encontrou ali, né, Áquila, que tinha a mesma profissão. Então, Áquila também era aberta ao evangelho, já tinha tido seu encontro com Jesus. Então, eles começaram a morar junto, Paulo, Áquila e Priscila. E Áquila e Priscila, esse casal, foram ali um apoio muito grande para Paulo na sua missão, né? Muito grande. E eles também evangelizavam muito. Pelo que tudo indica, não está escrito aqui, mas pelo que tudo indica, esse casal não tinha filhos, né? É interessante, mas às vezes eu vejo muito isso acontecer. Parece em algumas paróquias, algumas comunidades, que de alguma forma, né, alguns casais são separados para uma missão específica. Às vezes tem uma infertilidade, às vezes não conseguem engravidar por algum motivo, né? Mas parece que é a própria providência de Deus que os separa, né? Assim como está escrito nos Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para algumas missões, né? Separou e enviou. Parece que alguns casais são separados e enviados para uma determinada missão. Porque talvez se eles tivessem muitos filhos, seria uma bênção, mas eles não poderiam se dedicar à obra de Deus, à evangelização, àquele propósito de uma maneira tão intensa, né? Então, existem alguns casais que, pelo mistério de um desígnio divino, que eu não sei explicar, né? Eu sou um ser humano, eles parecem que são separados para uma missão. E pelo fato de não terem filhos, eles podem fazer um trabalho, realizar uma missão que eles não realizariam, né?
de outra forma. Então Paulo morou com eles, todos os sábados ele ia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Só que quando Silas e Timóteo chegaram lá, Paulo começou a se dedicar inteiramente à evangelização e começou a testemunhar na sinagoga que Jesus era o Messias. Mas os judeus não aceitavam o testemunho de Paulo. Ele pregava e não acontecia. Então Paulo, o que ele fez? Ele sacudiu a poeira dos pés, por causa da resistência e da blasfêmia deles, está escrito no versículo 6 da primeira leitura. E ele disse: vocês são responsáveis pelo que vai acontecer, eu não tenho culpa. De agora em diante eu vou me dirigir aos pagãos. Então, saindo dali, versículo 7, ele foi para a casa de um pagão, Tício Justo, e começou a evangelizar. Depois evangelizou Crispo, o chefe da sinagoga. E muitos em Corinto, ali na cidade, escutaram Paulo, acreditavam, recebiam o batismo, versículo 8. Olha o que isso mostra para nós. Às vezes a gente fica insistindo numa coisa, sabe? Às vezes a gente fica insistindo numa coisa que não é o que Deus quer, Às vezes você fica insistindo: eu quero evangelizar dessa forma, eu quero fazer isso, eu quero que tal pessoa me escute, eu quero que tal pessoa se abra para o que eu estou falando, mas às vezes essa pessoa, essa circunstância não vai se abrir, não vai acontecer. E a gente tem que ter esse discernimento. Muitas vezes a gente tem que deixar. Olha, tudo bem, você não quer me ouvir, você não quer mudar de vida, eu entrego você a Deus e vou para quem queira me ouvir. E vou falar para quem está disposto a ouvir o que eu tenho a dizer. Não vou jogar pérolas aos porcos. E Paulo fez isso. E ali se escondia um desígnio de Deus por trás disso, sabe? Tinha um desígnio de Deus por trás disso, E nesse desígnio de Deus, Deus fez com que, o Espírito Santo fez com que os pagãos abrissem o coração para a mensagem de Paulo e houve uma conversão em massa. E ali começou a comunidade de Corinto, uma das comunidades mais fecundas espiritualmente falando, e mais complicadas também, Mas muitos dons do Espírito Santo. Então, olha, faz o que você tem que fazer, mas se não querem te ouvir, vai para outro lugar. Talvez Deus te separou também para falar com os pagãos, aqueles que ninguém está falando, Às vezes a gente quer pregar só para nata, só onde todo mundo vai, eu quero aquele encontro grande. Não, mas talvez Deus quer que você faça ali, naquele pequeno, onde ninguém está fazendo, porque a partir dali ele vai abrir outras portas, Tenhamos essa compreensão também, essa sensibilidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Digita aqui agora: Deus é o meu alicerce. Frase de hoje, testemunho público de fé. E, por favor, escreve aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão. Deus abençoe você. Olá, Deus abençoe você. Hoje, quarta-feira, dia 28 de maio. Estou feliz demais de contar com a sua presença aqui, amado filho, amada filha. Tenha certeza que de Deus a gente sempre pode esperar coisas boas. E quando a gente se aproxima para ouvir a palavra, Deus já começa a agir no nosso coração, já começa a falar conosco, já começa a nos dirigir. Tenha certeza disso. Olha, eu tenho falado que desde sábado, eu estou começando a elencar também a primeira leitura, falar também do Salmo às vezes, não só do Evangelho, porque a liturgia é um todo e eu vou trazer elementos de tudo isso também. Mesmo que eu não leia diretamente a primeira leitura, eu vou trazendo elementos, tá? Escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações, o padre quer rezar por tudo isso, tá bom? E olha, o Evangelho de hoje está em João 16, do 12 ao 15. E a primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo do 15 ao 22, depois versículo 18, 1. Tá bom? Vamos ler o Evangelho então. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, Jesus começa a dizer: eu tenho muitas coisas ainda a dizer-vos, Ali, esse discurso foi um pouquinho antes da sua morte, da sua paixão. Mas agora vocês não são capazes de compreender. Porém, o Espírito Santo, quando vier, ele vos conduzirá à plena verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará coisas futuras. Gente, tem muita coisa que a gente vive
que a gente às vezes busca uma resposta em Deus, né, hoje. Por que Deus, Senhor, o meu pai morreu? Por que eu fiquei viúva? Por que essa traição? Por que eu não casei? Por que eu fui transferido desse setor que eu gostava? Por que eu não me formei? Por que eu não ganho mais? Tem perguntas sem respostas e a gente às vezes se angustia. Mas sabe o que eu fui aprendendo na minha vida cristã? A gente tem que caminhar, ir para frente. Que no meio do caminho algumas respostas vêm. Deus nos dará. No meio do caminho, o Espírito Santo vai nos fazer compreender o que a gente não é capaz de compreender agora. Sabe? Então a gente tem que ir para frente, seguir a Deus, tocar a vida, sem ficar esperando todas as respostas, tudo perfeito para que então eu caminhe, né? Algumas respostas o Espírito Santo trará no meio do caminho. Mas é também verdade que no meio do caminho, às vezes, o Espírito Santo mudará as perguntas, né? Não é que ele não vai dar a resposta, mas ele vai mudar as perguntas. Porque tem as perguntas que você faz a você mesmo, a Deus hoje, que daqui 1, 2, 3, 5 anos não vão ser relevantes. Porque Deus vai mudar tanto a sua mentalidade, vai mudar a sua maneira de pensar, vai mudar as circunstâncias da sua vida, que as perguntas serão mudadas. Então, as respostas que você buscava ano passado não serão mais relevantes hoje. Porque Deus mudará as perguntas, o contexto que é importante para você, o sentido que você busca, né? Então, precisamos confiar no Espírito Santo e deixar que ele nos conduza. Porque ele vai trazendo sentido para as coisas à medida que a gente vai caminhando com Deus em fidelidade, seguindo o Senhor, sabe? Muitas vezes também o Espírito Santo não vai trazer resposta, ele vai trazer sentido, né? Às vezes não tem uma resposta, por que meu filho morreu? Mas Deus, o Espírito Santo traz um sentido para aquela cruz, né? Faz aquela dor se tornar um ministério, aquela chaga se tornar uma missão para ajudar outras pessoas, outras mães, que vivem a mesma coisa, né? E na primeira leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós vemos o discurso de Paulo no Areópago, lá em Atenas, né? Eu tive a oportunidade de conduzir uma peregrinação por Grécia e Turquia já, em 2015, caminhos de São Paulo, e fui nesse Areópago. Inclusive, vou conduzir a mesma peregrinação nesse ano em outubro, tá convidado, entre em contato com a Obra de Maria, Grécia e Turquia. Muito lindo. A gente vai nos lugares que São Paulo passou. E lá no Areópago, né, um lugar que era um lugar de discursos, né, muitos filósofos falavam, né? São Paulo foi muito esperto. A gente tem que ver que a gente tem que usar todos os meios, todos os dons para evangelizar e trazer as pessoas para Deus. Porque muitos filósofos ficavam falando, né? Era um lugar de muita sabedoria. O grego valorizava muito isso, né? Eles eram ali herdeiros de Sócrates, Aristóteles, Platão, né? Os filósofos pré-socráticos. Então Paulo viu lá um altar escrito assim, a um Deus desconhecido. E ele começou a falar. Paulo era muito eloquente, né? A gente tem que usar os dons que Deus nos deu para o bem, né? Ele começou a falar, povos de Atenas, vocês veem aqui esse altar ao Deus desconhecido. Aí Paulo, muito espertamente, muito sabiamente, usou alguns textos de poetas gregos. Olha, vocês são da raça de Deus, tal, tal, tal. E até que ele usou toda essa sabedoria humana, ele foi no final e anunciou Jesus. Só que quando ele falou sobre ressurreição, muitos foram embora e deixaram de ouvi-lo, porque para o grego, a ressurreição da carne era um escândalo, uma loucura. Porque eles acreditavam ali muito na doutrina de Platão, que falavam que a carne é má, a matéria é má, né? Ali nasceu o gnosticismo também. O que era puro era a alma. Então, quando Paulo falou que Deus ressuscitou a carne de Jesus, eles falaram, para com isso, a gente não quer ouvir isso aí não, para nós não faz sentido, né? Mas mesmo assim, alguns tendo ido embora, a leitura diz no final que alguns dos que estavam ali abraçaram a fé. Dentre eles, Dionísio o Areopagita, né? Que se tornou um escritor cristão depois, eloquente. Então a gente vê que a gente tem que usar de todos os recursos para falar de Deus. E às vezes, a gente tem que usar também a sabedoria humana para falar de Deus. Você sabe que às vezes tem pessoas que têm a vocação de Paulo, de falar com quem está fora da igreja. E tem pessoas que têm a vocação de Pedro, de falar com quem está dentro. E às vezes, quando o que fala com quem está dentro vê alguém que fala com quem está fora, essas pessoas começam a criticar. Ah, mas esse discurso é muito secular. Esse discurso é muito, sabe, é muito coaching. Gente, são vocações diferentes. Se você falar só de uma doutrina dura para quem está fora da igreja, não vai chamar atenção. Então, às vezes, o pregador usa alguns elementos, alguma sabedoria, alguma poesia, como Paulo fez aqui, para atrair os que estão fora para dentro da igreja.
Aí, quando eles estão dentro e têm o seu encontro com Deus, aí se anuncia o alimento sólido. Mas a gente tem que respeitar os ministérios. Porque tem gente, às vezes, que são pregadores que são acusados de serem relativistas. Mas, às vezes, esse pregador vai chegar onde um outro que é mais duro, mais austero, mais só doutrina, não vai chegar. Então, Paulo usou esses recursos. E ele foi criticado, mas ele trouxe pessoas que não viriam para a fé, que se tornaram expoentes, como Dionísio e o Areopagita, que está escrito aqui no final da leitura. Então, a gente tem que entender que não é que a pessoa está deixando a fé, ela está usando um recurso da sabedoria para atrair pessoas que estão lá fora. Como disse São Paulo, fiz-me tudo para todos, usei todos os recursos para trazer todos para Deus, né? Abramos a nossa cabeça nesse sentido também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dê sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero Deus. Eu quero Deus, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Escreve aqui nos comentários, nem que sejam duas linhas, que você entendeu do Evangelho, dessa reflexão, o que ficará forte para você, tá bom? Deus abençoe. O que ficou forte para você. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, terça-feira, dia 27 de maio. Que bom ter você aqui, para que você veio para ouvir a homilia, né? Toda terça-feira, de 8 às 9 da noite, temos um encontro mais que marcado pela TV Canção Nova, o programa para ser feliz. Espero você. Também todos os dias ao meio-dia está entrando no meu canal o vídeo do projeto Leia a Bíblia Inteira comigo em um ano, né? Tá aqui o vídeo, vai estar todo dia ao meio-dia, fica aqui para você ouvir a hora que você puder. Comece agora a ler a Bíblia inteira comigo em um ano. Eu estou explicando a Bíblia toda, dividida nos 12 grandes e principais períodos da história da salvação, tá bom? Olha, e escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as circunstâncias, quero rezar por tudo isso. O Evangelho está em João capítulo 16, do 5 ao 11, e a leitura, que também, a partir de hoje, eu comentei ontem, comentei sábado, que desde sábado eu vou começar a refletir também, além do Evangelho, alguns dias sobre a primeira leitura, alguns dias sobre o Salmo, pegando o todo da liturgia do dia, né, que a igreja nos dá para refletir. Alguns dias eu vou me focar até mais na primeira leitura e no Salmo, outros dias eu vou me focar mais no Evangelho, alguns dias eu vou usar todos, alguns dias eu me foco mais em um, só para você acompanhar. Então a primeira leitura é de Atos dos Apóstolos 16, do 22 ao 34. E o Evangelho está em João, do 16, capítulo 16, do 5 ao 11. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha bem, veja bem, esse evangelho é Jesus falando do Espírito Santo diretamente. Nós vemos aqui a promessa do que o Espírito Santo vai fazer no evangelho. Nós vemos na primeira leitura a concretização dessa promessa com a ação contínua do Espírito Santo, né? Efetiva, concreta. O livro dos Atos dos Apóstolos é chamado também de o Evangelho do Espírito Santo, né? É um livro muito profundo. Então Jesus disse, olha, vocês me perguntam para onde vou, vocês estão tristes, né? A tristeza encheu o coração de vocês porque eu disse que vou morrer. Mas eu digo para vocês, para vós é bom que eu parta, porque se eu não partir, se eu não morrer, ressuscitar e não subir ao céu, o Espírito Santo, o defensor, o Paráclito, não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei, né? E quando ele vier, né? Isso aqui é muito interessante. É ele que demonstrará o mundo, ou convencerá o mundo, em outras traduções, né? Ele convencerá o mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento, ou o juízo, né? Então, o Espírito Santo, do grego elenkó, ele tem essa função de convencer, né? Convencer o mundo, as pessoas, do que consiste o pecado. Às vezes você fala uma coisa, você fala que é pecado, a pessoa fala, onde já se viu você falar que isso é pecado? Que puritanismo, eu fiz isso a minha vida inteira, minha mãe fez isso. Mas quando vem o Espírito Santo e age na mente da pessoa, a pessoa se convence, nossa, isso é errado, isso transgride a lei de Deus, isso ofende a Deus. Depois, o Espírito Santo convence a respeito da justiça, o que é certo e o que é errado. Ele vai colocando no coração das pessoas, ele vai falando no interior das pessoas. As pessoas vão entendendo, isso é certo, isso é errado.
enquanto elas não têm esse encontro com o Espírito Santo, para elas não faz sentido dizer que certas coisas são erradas, né? E depois ele convence a respeito do julgamento, né? Que o príncipe desse mundo vai ser julgado. Quem segue o demônio, o príncipe desse mundo, vai ser julgado e condenado. Na primeira leitura, no Evangelho do Espírito Santo, que é os Atos dos Apóstolos, né? A gente vê isso aqui concretizado. Paulo e Silas foram pregar em Filipos. Depois eles foram presos, né? Bateram neles. E lá na prisão, eles estavam presos injustamente, amarrados num tronco, na última cômodo da prisão, um lugar escuro, sombrio, sem luz. E lá, ao invés de estarem reclamando, chorando, eles estavam cantando a Deus, louvando a Deus. E meia-noite, o Espírito Santo realizou um terremoto e milagrosamente se abriram ali as portas da prisão. E todos continuaram ali, né? E o carcereiro, porque naquela época era muito sério, se o carcereiro deixasse os prisioneiros irem embora, ele ia ser executado. Então, quando ele viu que as portas estavam abertas, o carcereiro pegou a espada para se matar. Então Paulo gritou: não faça mal nenhum a vocês, estamos aqui. E naquele momento, Paulo e Silas pregaram o evangelho para o carcereiro, porque o carcereiro, ao ver tudo aquilo, foi tocado pelo Espírito Santo, convencido e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha que confusão linda, né? Estão presos, no meio da noite, tem um terremoto, todo mundo sai. Lá para as 2 da manhã, o carcereiro pergunta o que precisa ser feito para ser salvo, eles anunciam Jesus. O carcereiro leva eles para sua própria casa, a mulher do carcereiro faz uma janta para eles, o carcereiro limpa as feridas deles, dá banho neles, e eles são batizados, os carcereiros e sua família, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família, eles dizem. Então, olha pra você ver como o Espírito Santo age, né? Ninguém imaginava, os caras presos no meio da noite, mas há o terremoto, as portas se abrem, o carcereiro se abre, eles vão à casa do carcereiro, evangelizam o carcereiro. O Espírito Santo convenceu o coração do carcereiro quando o carcereiro viu aquilo acontecendo. E o Espírito Santo, na boca de Paulo e de Silas ali, também, as palavras dele saíram e o Espírito Santo foi confirmando isso no coração daquele carcereiro e da sua família, e ele se converteu. Então a gente vê o que Jesus disse no Evangelho acontecendo aqui. O Espírito Santo veio, convenceu a respeito da justiça, do juízo, do julgamento, conduziu esses homens, e em circunstâncias inusitadas, inóspitas até, o Espírito Santo agiu para que aquela família encontrasse Jesus. Às vezes, é no meio do caos que a gente se abre para Deus, é no meio do caos que o Espírito Santo age em nós e nos convence e nos faz buscar as coisas do alto. Então, não reclame em meio às lutas que estão acontecendo, porque nos problemas, nas dificuldades, é aí que mais o Espírito Santo tem espaço para agir. Então, carreguemos a nossa cruz com resignação e confiemos no Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digite aqui agora a nossa frase de hoje, testemunho público de fé: eu confio no Espírito Santo. Eu confio no Espírito Santo, tá bom? E também, por favor, escreva aqui nos comentários, nem que seja 1 ou 2 linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão. Deus abençoe você. Olá, Deus abençoe você. Hoje, segunda-feira, dia 26 de maio. Que bom contar com a sua presença, com a sua sintonia aqui. Quero dizer, como eu já partilhei no sábado, que a partir de hoje, eu vou começar a refletir também em alguns dias sobre a primeira leitura, sobre o Salmo, trazer outros elementos da leitura, das leituras do dia, né, além do evangelho. Claro, o evangelho é o central, mas a igreja apresenta todas as palavras ali, né, as citações, como fonte de instrução, de conhecimento, de direcionamento espiritual para nós. Então, alguns dias eu vou me focar até mais na primeira leitura, outros dias eu vou trazer um elemento ou outro da primeira leitura do Salmo, outros dias talvez eu me fixe mais no Evangelho, mas só para você saber e acompanhar. Por favor, escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. Também se inscreva no canal caso você não seja inscrito, tem muita coisa boa aqui para você, playlists, tem o projeto Bíblia em um ano, todo dia ao meio-dia está entrando o projeto Leia a Bíblia inteira comigo em um ano, comecei dia 1º de janeiro, vou terminar dia 31 de dezembro. Você pode começar agora, vai lá e vai começando, vai fazendo todo dia, é muito importante, o conhecimento da Bíblia é muito forte, nos liberta, nos leva a outro nível na nossa vida espiritual, tá? E compartilha também o link desse vídeo com mais pessoas. O Evangelho está em João, capítulo 15, versículo do 26 ao... capítulo 15, 26, até o capítulo 16, versículo 4a. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo.
Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu disse. Quando chegar a hora, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está dizendo, nós estamos já caminhando para o final da quaresma, quase, né? E Jesus está dizendo, olha, quando eu vier, depois da ascensão, né? Quando eu for, eu morrer e depois subir ao céu, o defensor que eu enviarei da parte do Pai, né? O defensor do grego parácletos, quer dizer defensor, advogado, o Espírito da verdade dará testemunho de mim, né? O Espírito Santo sempre dá testemunho de Jesus no coração das pessoas. Quando você está pregando, quando eu estou fazendo uma palestra, por exemplo, ou quando você está falando de Deus ou testemunhando Jesus para alguém, não são suas palavras que transformam a pessoa, mas é a ação do Espírito Santo no coração da pessoa dando testemunho de Jesus, enquanto você está pregando, sabe? Por isso que a gente tem que falar de Deus para as pessoas, testemunhar, porque, eu não sei falar. Cara, filho, filha, não é você. Você fala e o Espírito Santo vai dando testemunho de Jesus no coração da pessoa. Vai convencendo a pessoa, talvez na hora que você está falando, ou talvez depois. Ele lembra, nós vimos ontem que uma das funções do Espírito Santo é recordar, né? Ontem ou sábado, se não me engano. Ele lembra a pessoa do que foi dito e ele testemunha Jesus no coração, no íntimo da pessoa, a partir do que você e eu dissemos. Dissemos para ela. E olha só, eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Eu vou embora, né? O Espírito Santo vai vir, mas vocês vão passar por dificuldades. Vão expulsar vocês da sinagoga. Quem vos matar julgará que estará prestando um culto a Deus. Agirão assim porque não conhecem ao Pai nem a mim. Mas eu já te digo isso agora a vocês, para quando acontecer vocês não se escandalizarem, né? E a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 11 a 15, é muito interessante. E ela ratifica, corrobora aquilo que eu falei, da ação do Espírito Santo transformando, dando testemunho de Jesus no coração da pessoa. Olha, Paulo chegou ali, né, em Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia, uma cidade que tinha status de direito de colônia romana, né? Passaram alguns dias na cidade e no sábado eles foram além da porta da cidade, está escrito aqui na leitura, foram num rio. E ali tinham muitas mulheres reunidas, né? Algumas mulheres ali, era um lugar de oração na beira daquele rio. Algumas mulheres iam lavar as roupas ali no rio, como era muito comum antigamente, né? Quarar roupa ali no rio, né? E ali eles começaram, tinham muitas pessoas fazendo oração e Paulo começou a fazer oração e a falar. Do nada. E ali eram mulheres pagãs, eram povos pagãos que não conheciam Jesus, que não conheciam o judaísmo, que não conheciam as promessas de Deus, que adoravam vários deuses, que era um povo bagunçado. Só que ali na beira daquele rio, São Paulo começou a falar. Jesus é o Filho de Deus, enviado e foi morto, ressuscitou, nele nós seremos salvos. E o Espírito Santo moveu o coração de uma mulher que estava ali na beira do rio do nada, chamada Lídia, que era uma comerciante de púrpura, né, da cidade de Tiatira, uma mulher bem sucedida, que poderia ajudar os apóstolos também na empreitada da evangelização, porque evangelizar também custa dinheiro, né? E ali no rio do nada, ela nunca tinha visto aqueles homens. O Espírito Santo moveu o coração dela, deu testemunho de Jesus no coração dela, e ali ela aceitou a fé, pediu o batismo e chamou, vem ficar na minha casa. Ela era uma mulher de posses, né? E os apóstolos, eles viviam itinerantes, eles não tinham dinheiro, não tinham onde ficar. Vem ficar na minha casa. Então eles foram, ficaram, e a partir dali eles saíam pregar, né? Você vê, nós vimos na primeira leitura de ontem também, especial sábado, que os apóstolos iam sendo conduzidos pelo Espírito. Não vão ali, vão aqui, vem lá, vem aqui, não vão lá. E o Espírito os levou à Macedônia. E ali o Espírito Santo levou eles naquele rio, na beira daquele rio, onde havia oração, onde havia mulheres lavando roupa. E ali o Espírito Santo tocou o coração daquela mulher. Você está vendo como as coisas são concatenadas, né? Deus te leva a fazer uma coisa, mas antes de você fazer aquilo, Ele já preparou tudo. E Ele vai ligando depois os pontos, né? Por isso que a gente falava sábado e repito, se permitir conduzir pelo Espírito Santo, sabe? Porque o Espírito Santo vai te levar ao êxito, ele vai te levar
pelo caminho certo, para que você fuja às armadilhas do inimigo que estão sempre preparadas para você, sabe? Isso é muito importante. Que nós nos deixemos conduzir pelo Espírito Santo, sobretudo hoje, segunda-feira, primeiro dia civil da semana, né? Faça o propósito de começar essa semana sendo conduzida em tudo pelo Espírito Santo, né? Porque se você for conduzido pelo Espírito Santo, sabe, você não vai cair em provação, não vai ser, sabe, levado a armadilhas, a cair, a se afastar de Deus. Você vai ser levado ao êxito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Por favor, escreve aqui nos comentários, nem que seja uma, 2 linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você. Deus abençoe. 8 de junho, domingo de Pentecostes. Vem Espírito Santo. Vem nos batizar, nos encher, nos dar sua força para superarmos o mal, o pecado, as escravidões em geral, não é? Que dia feliz. Celebramos hoje a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, que vem também sobre nós, tá? Recebemos o Espírito Santo do batismo, a sua confirmação no crisma, mas todos os dias precisamos pedi-lo novamente, a fim de fazermos uma experiência pessoal com ele. É muito importante. Olha, a primeira leitura de hoje está em Gênesis, capítulo 11, do 1 ao 9. Gênesis 11, do 1 ao 9. Depois nós lemos Êxodo. Aliás, Êxodo é uma opção, né? Gênesis continua. A segunda leitura, é o Salmo 103. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovais. A leitura de a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Sabemos que toda a criação até o momento presente está gemendo como que em dores de parto. Não somente ela, mas também nós temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos gemendo, esperando a libertação pelo Espírito Santo, né? Muito forte. E o Evangelho está em João, capítulo 7, versículo do 37 ao 39 também. Então é importante a gente ler essas passagens e deixar o Senhor falar o nosso coração, né? Então vamos lá, vamos ler o Evangelho. E a primeira leitura tem várias opções de primeira leitura, tá, gente? Eu disse a primeira, mas tem várias outras opções. João 7, do 37 ao 39. No último dia da festa, o mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, Jesus fala dizendo da ação do Espírito Santo. Aquele que é crer em mim, né, que receber o Espírito Santo, do seu interior jorrarão rios de água viva, né? Gente, o Espírito Santo, ele é descrito na Bíblia por algumas imagens. A imagem da água, que purifica, né? A imagem do fogo, que queima, que incendeia, que consome. A imagem do vento, né? Que é sopro de vida, o ruá de Deus, né? O hálito de Deus. O Espírito Santo é tudo isso, né? É uma bênção. E como a gente precisa viver a vida no Espírito, viver o batismo no Espírito. Sabe, Jesus, ele venceu o diabo nas tentações do deserto, diz o Evangelho, porque ele foi guiado pelo Espírito. É muito lindo a gente ler, gente, o livro dos Atos dos Apóstolos. Nesses dias, sabe, nós estamos... lemos muito, né, até chegar aqui a Pentecostes, o livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos é descrito como o Evangelho do Espírito Santo, né? Livro este que foi escrito por Lucas. E é bonito a gente ver como os apóstolos eram conduzidos pelo Espírito. Certa vez, Paulo queria evangelizar na Ásia, ele e Barnabé, mas o Espírito Santo os proibiu. Paulo queria ir a tal lugar, mas o Espírito Santo os conduziu a outro. O Espírito Santo arrebatou Filipe. O Espírito Santo veio sobre os pagãos como língua de fogo, quando Pedro estava pregando e todos rezaram em línguas. O Espírito Santo que foi derramado sobre aqueles homens quando os apóstolos impuseram as mãos. Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nós nem ouvimos falar que tem um Espírito Santo. Nós só recebemos o batismo de João. Então eles impuseram as mãos, e aqueles homens receberam o Espírito Santo. Curas aconteceram pelo poder do Espírito Santo. É muito bonito ver a igreja, os Atos dos Apóstolos, conduzida pelo Espírito Santo. E é justamente em Atos 2, né, que a gente vê, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a gente vê
a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. E eles estavam com medo, fechados naquele cenáculo. Mas ali receberam o Espírito Santo como línguas de fogo, começaram a falar em novas línguas de fogo, né, eles receberam sobre si. E Pedro já se levantou, já começou a testemunhar. Eles estavam com medo, fechados, tristes, acabrunhados, escondidos. Mas ao receberem o poder do Espírito Santo, tudo mudou. Eles tiveram força para enfrentar o inimigo, para enfrentar os medos, para testemunhar. E conta o livro dos Atos dos Apóstolos, ali no final do capítulo 2, começo do capítulo 3, que essa primeira pregação de Pedro converteu mais de 3.000 pessoas, na verdade quase 5.000 pessoas. Eles que estavam com medo, o Espírito foi sendo a bússola dirigindo-os, o Espírito foi sendo a força que eles não tinham, foi sendo a direção, foi sendo o escudo. Filho, filha, a igreja precisa ser conduzida pelo sopro do Espírito. Eu e você também. Todos os dias eu e você precisamos pedir, vem Espírito Santo. Ele é a força dos mártires, ele é a coragem dos medrosos, ele é aquilo que te falta e que me falta. Você só vai vencer a depressão, a tristeza, a ansiedade, este vício, este pecado no poder do Espírito. Então, todos os dias, quando você acordar, a primeira coisa que você tem que pedir é, vem Espírito Santo. Vem me dirigir, vem como em Pentecostes, vem acalmar minha mente, vem dirigir o meu coração. Seja um homem, uma mulher cheio do Espírito, e para isso precisa pedir. Para isso precisa, está escrito lá em Atos dos Apóstolos também, arrependei-vos dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É preciso se arrepender, é preciso se confessar, é preciso abandonar o pecado para sermos cheios do Espírito Santo. Mas ninguém segura um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Nem o diabo em pessoa é capaz de impedir uma pessoa cheia do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva além dos nossos limites, que nos faz ter a força que a gente precisa para enfrentar, para superar tudo que existe na nossa vida. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Eu quero ser cheio ou cheia do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E escreve aqui, nem que seja uma, duas linhas também, o que tocou o seu coração nessa reflexão, nas leituras de hoje, o que Deus está pedindo para você, como colocar isso em prática na sua vida, é muito importante também, tá? Escreve aqui e compartilha esse vídeo com mais pessoas. E lembrando que todos os dias ao meio-dia está entrando o vídeo do projeto Leia a Bíblia Inteira Comigo em um ano aqui no meu canal, de 1º de janeiro a 31 de agosto. Vem participar, tá tudo na playlist aqui, Bíblia em um ano. Espero você. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, sábado, dia 24 de maio, que bom poder contar com a sua presença, com a sua sintonia aqui, amado filho, amada filha. Tenho certeza que Deus quer falar ao teu coração nesse dia, que a palavra de Deus vai trazer aí uma direção para o teu coração, vai iluminar você. Para isso que a Bíblia está aí, para ser uma direção para os nossos passos, viu? Olha, eu quero convidar você a escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. Também deixa já o seu joinha, like, curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. E hoje é sábado. Se você tiver um tempinho, por favor, escolhe uma playlist do meu canal e maratona aí no meu canal. Tem muita coisa boa preparada para você. Olha, eu quero dizer uma coisa. A partir de hoje, eu vou começar a refletir também, um dia ou outro, também sobre a primeira leitura, tá? Vou trazer elementos do Evangelho, como eu costumo trazer, mas tem dias nos quais eu vou me focar mais na primeira leitura, ou vou trazer elementos da primeira leitura para engrandecer o Evangelho, porque a liturgia é um todo, né? Então a igreja nos apresenta a cada dia a leitura, o Salmo, o Evangelho. Então o padre vai tentar usar também isso para enriquecer ainda mais, né? E a gente se conectar ainda mais com a palavra do Senhor. Olha, a primeira leitura de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 1 ao 10, muito bonita, né? Não é que eu vou ler a primeira leitura toda, mas eu vou trazer elementos, né? E depois você pode acompanhar as primeiras leituras aí também. E o Evangelho está em João, capítulo 15, do 18 ao 21. Eu vou ler sempre o Evangelho e trazer elementos da leitura, às vezes ler alguma coisa da leitura, mas em geral, sempre ler o Evangelho e também talvez um dia ou outro refletir sobre a primeira leitura e o Salmo ou o Salmo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence, mas porque não sois do mundo, o mundo vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Filho, filha, Jesus está sendo bem categórico, bem claro nesse evangelho. Se o mundo vos odeia, é primeiro porque vos odiou a mim. O servo não está acima do seu senhor. E se vocês fossem do mundo, o mundo amaria aquilo que lhe pertence. Mas como vocês não são do mundo, eu vos escolhi, vos separei do mundo, por isso o mundo vos odeia. Gente, é verdade. O pensamento desse mundo, que rege esse mundo, que rege os relacionamentos, que rege os valores, que rege a TV inspirada pelo príncipe desse mundo, se opõe diretamente a Deus, ao reino de Deus, aos valores de Deus, à mentalidade inspirada pelo Evangelho. Então, à medida que a gente vai se convertendo, se entregando a Deus de verdade, sabe? O mundo começa a nos odiar, porque nós não pertencemos mais ao mundo. Talvez antes, quando você usava aquele tipo de roupa, quando você ouvia aquele tipo de música, quando você se embriagava, falava aquele monte de besteira, via aquele monte de coisa impura lá no grupo de WhatsApp da família, todo mundo gostava de você, você era mais um. Você era mais um, me perdoe, caminhando rumo à perdição. Mas quando você se decide a deixar de ser mundano, a ser mais de Deus, a ser mais caridoso, a viver mais os valores do Evangelho, muitas pessoas que não tinham nada contra você começam a se incomodar e até te perseguir, né? Por quê? Porque o inimigo, gente, ele não tenta, não vem contra quem já está no exército dele, né? Ele vem contra aqueles que se levantam contra o exército dele e passam para o exército de Deus. Então, muitas vezes, quando a perseguição começa e pessoas começam a te atacar, isso é um bom sinal. Porque o inimigo não atira pedras em árvores que não dão frutos, né? Isso é um ótimo sinal, porque daí é sinal que você está, de fato, incomodando e passou para o reino da luz. Não é que nós somos melhores que os outros, mas nós abrimos os olhos. Lembra daquele filme antigo, Matrix, né? Você acordou da Matrix, saiu daquela bolha na qual você estava sendo manipulado e vivendo um mundo de ideias, né? O seu cérebro alimentando as máquinas, e vem para a realidade. Então você começa a ver que muitas vezes a televisão, a novela, ela é inspirada por valores anti-evangélicos e pelo príncipe desse mundo. E muitas outras coisas. Não é radicalidade, gente. É sobriedade espiritual isso que eu estou te falando. A Bíblia nos ensina isso. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. Se você for amigo desse mundo, você vai ser inimigo de Deus. Está escrito na carta de Santiago. Se você for amigo de Deus, você vai ser inimigo desse mundo. Então a gente tem que tomar uma decisão. E quando você toma, sabe, e sai da Matrix, e sai do sono espiritual, você começa a enxergar as coisas com exatidão, com sobriedade espiritual. Aí você começa a ver, nossa, aquela música que antes era tão inocente, eu começo a perceber. Essa música vai me tirar de Deus, ela vai inspirar em mim certas coisas, certos sentimentos, certos desejos, né? Aí você começa a ver, nossa, aquela amizade vai me levar a tal lugar. Você abre os olhos, né? Você sai da Matrix. E aí o mundo começa a te odiar. Porque você não é mais do mundo, você não pensa como o mundo, você não valoriza só o dinheiro, só a aparência, só o prazer, só o que dá curtido, o que tem fama. Você começa a valorizar o que está dentro do coração, você começa a ver além da capa, da máscara, da casca, né? Você se torna um agente de transformação, porque você foi tocado pelo reino e agora leva o reino de Deus às pessoas. Então o mundo começa a te odiar, né? Então isso é um bom sinal. Então não tenha medo de ser odiado pelo mundo. Não tenha medo de contradizer os valores desse mundo. Isso é um bom sinal. E na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Paulo, junto com Timóteo, começaram a evangelizar. E Timóteo era filho de uma judia e um pai grego, um pai pagão. Então São Paulo circuncidou Timóteo, né? Aquele sinal, a circuncisão, tirar o prepúcio ali, né? Que seria hoje, equivaleria à moderna operação de fimose, para que os judeus não tivessem oposição, né? Os judeus cristãos ali, que estavam ainda saindo do molde do judaísmo, não tivessem oposição a Timóteo. Então eles foram, e o que eu achei bonito nessa leitura é que o livro dos Atos dos Apóstolos é chamado também do Evangelho do Espírito Santo, é um dos nomes. E perceber a docilidade ao Espírito Santo de Paulo e de Timóteo. Olha só, o versículo 6 diz o seguinte: Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia, a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra na Ásia. Olha só, eles estavam em missão e sendo dóceis, conduzidos diretamente, explicitamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou para eles, não pregue ali. Aí depois, chegando perto da Mísia, versículo 7, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Olha só como eles eram guiados pelo Espírito Santo. Por isso que todos os dias a gente tem que pedir, vem Espírito Santo. Porque quem é guiado pelo Espírito Santo não será destruído pelo mal. Depois, ainda no final, lá no versículo
10 diz o seguinte: depois da visão, Paulo teve uma visão, né, que o macedônio chamava ele para pregar. Eles entenderam que Deus, que o Espírito Santo os chamava para pregar o evangelho na Macedônia, e para lá partiram. Olha a sensibilidade espiritual de Paulo, de Timóteo, olhe como eles ouviam o Espírito Santo, se deixavam conduzir, né? Como eram dóceis. Isso faz toda a diferença. Deus está inspirando coisas, soprando coisas na nossa mente, no nosso coração, nos nossos ouvidos todos os dias. E precisamos estar atentos, precisamos ser pessoas de oração para nos deixar conduzir pelo Espírito, e irmos e fazermos o que Deus quer que nós façamos, e ir onde quer que Ele quer que nós vamos, né? Nós iremos, nós possamos ir. Então, peçamos ao Espírito que nos conduza e nos abramos à ação do Espírito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dê sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora: eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Por favor, escreva aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão. Deus abençoe você.